consegue explorar, tu consegue entrar na cabeça do personagem, saber o que o personagem está sentindo, ter as dúvidas que o personagem tem. Então isso, e cara, isso é uma coisa que tu soube trabalhar. E é legal como tu transita bem, né? Tanto do quadrinho pra literatura. Sim, eu gosto das duas mídias e eu trabalho com elas totalmente diferente, né? Aqui eu coloco o mínimo de texto possível porque eu acho que muitas das coisas a própria imagem conta, não tem de escrever um ambiente, Sim, já tá vendo, entendeu? Na literatura tu consegue se aproximar muito do personagem e enxergar pelos olhos dele. A sequência do hotel, e à medida que o Marcel vai vendo que ele tá num lugar esquisitíssimo e com toques Peça estranha com gente esquisita. Né? Com toques de coisas meio sobrenaturais, e ele vai ficando com o fechado, né? Vai ficando apavorado, e tu sente isso. Exato, tu sente muito mais o medo de estar num lugar bizarro do que se tu estivesse olhando ele de longe. Exato. E deixar claro que o Marcel não é nenhum cara, ele não sabe lutar nada, ele não é um cara que tem, um cara normal. Não sabe atirar, nunca atirou, sabe? É um cara que normalzaço que... Nunca pegou um segundo lugar de jiu-jitsu. Né? Exato. Não sou eu, entendeu? Não é. Mas você tinha perguntado dos influências, das referências. Pois é. Cara, sabe onde eu peguei muita influência pra escrever minhas coisas? Seriado, cara. Seriado é uma coisa que me influencia muito. Claro, se for pegar lá atrás, Asimov, Bradbury, sabe? O próprio Neil Gaiman, Alan Moore, dos quadrinhos me influenciaram pra caramba. Mas, cara, esse livro tem muito mais a ver com Lost, por exemplo, do que com alguns caras de literatura que são minha base, assim. Porque Lost, eu gostava muito daquela coisa de um mistério, aí depois tem outro mistério, aí vai aumentando, aí você acha que é uma coisa e é outra. Só que a única diferença é que eles não souberam resolver porque foi feito meio... Eles não programaram tudo. Eles se perderam, né? Eles se perderam. Aqui, como eu tive tempo, tá tudo encaixado. E todas as respostas vão sendo dadas, entendeu? É diferente. Exato. O problema, eu gosto de Lost, né? Mas o problema é que eles tiveram dificuldades na produção, na vida real. Tinha gente que saiu. Teve greve dos roteiristas. No meio, Tinha aquele plot dos números. E o cara acabou, né? O cara que era que tinha dentro da equipe de roteiristas, porque uma série dessas tem mais de um escritor. Claro, né? A gente tem um escritor-chefe, o criador, mas é uma galera para escrevendo, porque não dá um só não dá conta de escrever roteiro para uma série desse tamanho. E o roteirista que cuidava desse plot dos números, ele saiu. Não sei os detalhes por quê. Eu não sabia dessa. Mas ele saiu. Aí não tinha um ele nem falou nada. Não, mas é foda. Porque, por falar em série, a gente tem um cara muito famoso aqui de série, né? Quem? Breaking Bad aqui. Porra! Não é? Porra, quem me dera, hein? Cara, ô Paquito, Lene, não parece, cara? Dá um close aqui no cara, olha. Pô, quem me dera, cara. Mas esse negócio da série, de perder, isso aí eu acho que é um problema que eu vejo muito em leituras críticas que eu faço. Essa coisa do gerar expectativa, gerar E muitos autores iniciantes fazem isso, querem criar esse mistério. É ótimo, porque prende o leitor. Mas só que você precisa entregar. Se você não entregar, cara, é melhor não ter feito mistério. No caso, ficou muito tranquilo. Eu fiquei 4 meses parado porque um dos mistérios não fechava. Sabe aquela coisa de... Eu tinha pensado numa coisa... encontrava uma solução legal. Não, eu tinha pensado numa coisa, só que a coisa ficou tão grande que aquela resolução era muito fácil. A galera ia chegar naquela resolução muito fácil. E eu precisava criar uma razão muito maior. Então, o plano final do antagonista, de como ele quer conseguir ele vencer o jogo, porque basicamente é ele contra o Marcel, eu tive que criar um plano muito mais complicado e que fizesse sentido, entendeu? Sim. Então isso me tirou uns 4 meses. Porque o que acontece? Você acha o final, só que aí você tem que mexer as peças tudo lá atrás. Exatamente. Você colocar um monte de pista lá atrás que você não tinha colocado. Não, então esse negócio de final é um negócio interessante. No meu curso eu falo isso e eu acredito muito nisso do final. Todo final de uma obra é o único final possível para aquela obra. Quando é bom. Por quê? Exato. Porque assim, o final ele tem que ser uma consequência de tudo que aconteceu até ali.
Então não dá pra ser outro final. Se você mudar esse final, você vai ter que mexer no livro todo. Exato. E isso é uma coisa que pega muito. Ou forçar a barra. Ou forçar a barra. Quando você lê o livro e fala, ai, cara, não era final isso. não é. Exato, é isso. O cara forçou a barra. Forçou a barra, é isso. Tem aquele famoso Deus Ex Machina, É né? isso, então. Que vem uma força do nada e resolve o problema. Algum personagem que nunca apareceu, de repente vai e resolve o problema. Aí é fácil, né, cara? Tudo tem que estar no próprio livro. Exato. Se o cara relê, ele fala, eu poderia ter chegado a essa conclusão também. É isso aí. Não, e se ele for pegar o livro e for reler, ele vai ver esse movimento aqui, vai refletir naquilo lá. Exato. Entendeu? Então isso é importante e isso tu faz muito bem, cara. Porque eu lembro que assim, eu li o final, me empolgou demais. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a te mandar mensagem. Cara, achei animal. Eu ia falar até onde é o final. Quase que. Viagem, não posso ficar falando. Calma. Não é legal. Falar? É melhor não. Deixa. Porque é muito legal. Cara, é um lugar no Brasil turístico que é foda. Muito foda. Isso que eu queria falar para as pessoas. Eu não sei se você já foi para algum lugar que é descrito aqui no livro. Porque passa em Portugal, Itália, Estados Unidos, Argentina. É James Bond o negócio. Animal. Cara, é no mundo inteiro, velho. Pô, tu descreve... Então, eu tive em todos os lugares. Exato. Se você for nesses lugares e seguir os passos do personagem, você vai ver exatamente o que ele viu. Então, tu fala da quinta da Regaleira. Da Regaleira, cara. Cara, quando eu li, eu acho que eu falei contigo. Já foi. Nossa, eu li, demais, eu falei, cara, tu teve lá, com certeza, não dá pra ter. Tive. Não, e quando eu tive lá, eu pensei, como nenhum filme foi passado aqui? Cara, eu vou te falar, eu pensei a mesma coisa quando eu tava lá. Pra quem não conhece, como ninguém escreveu é um isso lugar aqui, cara. místico lá em Sintra, perto de Lisboa, que é um túnel invertido, uma torre invertida. O cara era maçom, né? Ele era maçom e ele fez todo em cima do ensinamento maçom, se seguindo os passos e tal. E quanto mais você se aprofunda no fundo, é como se você estivesse indo pro inferno pra depois renascer. Cara, tem todo um lugar. E aquele lugar eu falei, cara, eu tenho que fazer uma cena passada aqui. Não é o final do livro, então fica tranquilo. Não. E, cara, quando eu li, eu falei, até tu descrevendo Sintra. Eu falo, caraca, cara, certeza que ele teve lá. Aí quando eu fui falar contigo, meus pais moraram lá. Teve lá. Demais ali. E a quinta, cara, quem não sabe, é tipo uma fazenda. Não é fazenda, né? Um sítio. Eu acho que é um sítio. É uma sítio, extensão né? de terra do tamanho de um sítio, mais ou menos. E lá o cara era maçom, então no sítio todo tem vários. Quem conhece um pouco. Tudo tem significado. Tem alguma coisinha, tu vê um símbolo aqui, uma coisa ali. E tudo vai ligando. Cara, tu colocou isso, até o tipo perfeito, até o tipo de planta que ele faz, de baixo pra cima, o tipo de planta, os caminhos, onde estão as cara, lá é cheio de significado. Muito legal, muito legal. E quando eu olhei, eu falei, cara, teve lá. Agora você tava falando que tu demorou 4 meses e tal. Quanto tempo tu demorou pra escrever todo ele? É difícil, porque... Como eu falei, o projeto foi maturando na minha cabeça. Muito tempo. E o projeto não é só esse livro. Sim. Eu escrevo o universo dele há muito tempo. Então eu tô tendo ideia, eu vou escrevendo. Porque a parada da tua vida mesmo, então. Não, o projeto da minha vida. Cara, eu posso dizer que há 20 anos eu tô com ele na cabeça. Caralho, assim. que legal. Eu cheguei a escrever esse livro inteiro lá pra 99. Eu acho que em 1999 eu escrevi ele inteiro. Não porque ele estava bom, simplesmente porque eu precisava colocar no papel. E eu tenho ele guardado. Ele não é bom. E eu sabia que não era bom. Mas se eu não terminasse ele, eu ia ficar louco. Só que aí eu guardei aquele livro. E aí eu tive um monte de ideias que foram melhorando. E aí eu escrevi esse livro, que eu terminei ele em 19. Acho que 2019 ou 2018, assim. Caraca, que legal. E aí veio a pandemia. Sim. Inclusive tem uma pandemia aqui que eu escrevi antes de acontecer a pandemia. Pode crer. Como ele está registrado há mais tempo, eu posso provar que eu coloquei. É uma pandemia, veio de outro país e é outra coisa, mas já aqui acontece a mesma pandemia. É verdade. Isso, tudo que você está falando é uma vantagem do livro. A gente estava comparando as mídias antes, série e livro. Tu consegue produzir um livro do início ao fim. E entregar ele pronto. É impossível fazer isso com uma série, por uma questão de custo. Você depende. Exato, tu não consegue filmar 6 temporadas sem lançar uma. Então tu tem que filma um pouco, lança, filma mais um pouco, lança, e aí tu tá sujeito a esses problemas. Tipo, a série começa bem e termina mal, um Game of Thrones. E deixando claro que esse livro, né, você leu, ele tem começo, meio e fim. Sim, ele é totalmente fechado. Tu entrega, tu não vai dar o problema. Novamente, eu gosto de Lost, mas o final tem problemas. É esquisito. Exato. E aí tu não tem esse... Tu garante que os mistérios que tu abriu, tu fecha. Tem uma coisa que assim, né? Outra coisa que eu falo muito, que, cara, é incrível, quando a gente fala de literatura fantástica, como a galera não consegue pensar num livro. O pessoal é sempre uma sequência, é sempre uma trilogia. Que aí é o seguinte, é o caso do Tolkien, é o caso do Martin, é o caso do Rothfuss. Que a galera escreve 3 livros, né? Cara, então, escreve 2. O Martin